Acionando o modpack no rootkit. Vamos pra pancadaria. Fala pessoal, meu nome é Davi Vigano, esse é o Diário de Anarres e hoje vamos voltar a falar do que eu mais gosto de falar nesse canal, que é ficção científica brasileira. E além de ser ficção científica brasileira, é do subgênero que eu mais gosto da ficção científica, que é o cyberpunk. Então, hoje é dia de falar de Olhos de Pixel, presente maravilhoso que eu recebi do autor Lucas Mota, o autor do Paraná, que foi publicado pela Plutão Livros, que eu já falei, um livro da Plutão Livros aqui anteriormente, que foi o Diário Simulado. E é interessante lembrar do Diário Simulado porque os dois livros, eles são cyberpunks brasileiros, mas eles optaram por duas abordagens bem diferentes. E é interessante ver como as duas abordagens funcionam. Para relembrar um pouquinho, o Diário Simulado, ele tem uma pegada mais intimista, como eu falei. Aqui a gente tem ação até não aguentar mais. É muita ação, o livro é muito frenético. Eu adoro ler livros assim. São livros que você lê muito rápido. Para ter uma ideia, eu peguei o livro 3 vezes, em 3 dias diferentes, e consegui concluir a leitura sem muito esforço. Isso quer dizer que é uma leitura rasa? Nada disso. Na história a gente vai acompanhar a Valentina Santeles, chamada de Nina pelos seus amigos. Ela é uma criminosa que faz trabalhos, roubos diversos, faz serviços ilegais diretos para conseguir levantar um dinheiro para poder pegar o seu filho e vazar da cidade para uma colônia que chama Chang'e. Mas nessa Curitiba do futuro, com aparatos tecnológicos, como um bom cyberpunk, com aparatos tecnológicos para todo que é lado, ela usa o que eles chamam de rootkits, e também os modpacks, que são duas coisas que são modificações, implantes, que promovem melhorias, que dão força, agilidade e dão a capacidade que ela precisa para poder fazer esses trabalhos, E é bem bacana como o autor apresenta essas ideias. Elas são apresentadas de uma maneira tão simples que elas enganosamente parecem simplórias. Mas é porque o autor tem uma facilidade muito grande para transmitir a ação. O livro flui muito, ele tem cenas de ação muito bacanas. E na história, como um bom cyberpunk, a Nina é uma criminosa que aceita qualquer trabalho. E, obviamente, o trabalho que vai abrir o livro vai colocar ela numa enrascada maior ainda. No caso, é com a polícia. E quem media esse, digamos assim, programa da polícia que usa criminosos para resolver casos é uma policial que é bem trabalhada também no livro, não só a Nina, que é a Lydia Gaber, que é uma policial que é uma policial honesta no meio de uma corporação completamente podre, E ela meio que equilibra a tensão, porque a Nina ela se vê presa, de rabo preso com a polícia e querendo enxotar eles, enquanto do outro lado ela tenta fazer a Lídia tenta fazer o correto numa corporação que não serve para isso, simplesmente não dá. A maneira como esses modpacks aparecem durante a narrativa é muito bacana, porque eles têm uma capacidade de processamento e é limitado, Isso dá a sensação de perigo para não ser um super-homem, com poderes sem limites. Ela consegue fazer bastante movimentos, ela consegue ser bastante ágil, forte, rápida quando precisa, mas tem uma limitação tecnológica que é o superaquecimento. E aí, se isso acontece, ela apaga e fica completamente vulnerável. E a história ela vai gerenciando essa barra de energia, essa habilidade da Nina e vai incrementando a ação do livro, E a gente descobre
várias coisas interessantes, né? A organização que está meio que comandando a polícia, que está meio por trás de tudo, é uma igreja, né? A maneira como o Lucas trata tudo, ele tende um pouco para sátira, mas não é uma coisa que, digamos assim, ironiza o cyberpunk. Eu vi mais pro lado de usar o cyberpunk de uma forma divertida e acabou ficando muito interessante, porque eu gosto do cyberpunk que se leva a sério. Eu não acho interessante esse que só pega alguns elementos clássicos e coloca uma coisa de paródia. Talvez se fosse um pouco mais, aí ia virar uma paródia, não ia me atrair tanto. E outra coisa que me agradou bastante foi o posicionamento, né? A gente pode... Tem uma discussão na literatura, né? Que se posicionar demais está fazendo panfletagem. Mas também tem o outro lado da moeda, porque se você não deixa claro, ou se você não coloca a sua visão de mundo na literatura, ela vai acabar aparecendo e você não vai ter controle nenhum sobre ela. Então eu achei interessante o autor dizer a que veio e não correr risco de má interpretação. Então eu gosto da maneira como ele deliberadamente alfineta quem ele quer alfinetar. E se você não gosta, azar o seu. Mas quem gostar de ler esse livro vai se beneficiar com uma ação muito frenética e vai gostar tanto quanto eu gostei desse livro. Agradecer ao Lucas pelo presente e obrigado por nos ter trazido essa história e quero continuação sim, seja oficialmente cobrado, Sr. Lucas Mota. É isso aí, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Soviet